Oi pessoal, meu nome é Sheila, eu sou nutricionista e nesse vídeo eu vou falar para vocês como a gente pode compor um prato vegano. Bom, é claro que as possibilidades são infinitas e quando a gente pensa no contexto de uma alimentação saudável, nem todas as refeições que a gente faz no dia precisam respeitar o que eu vou falar aqui, tá? Inclusive eu sou bastante a favor de flexibilidade da dieta. Então, por exemplo, o que a gente não consome em uma refeição, a gente pode tentar compensar e consumir na outra, mas isso é muito individual, claro, né? Então, cada paciente precisa ser acompanhado para a gente fazer a dieta de acordo com as suas necessidades. Mas, de uma forma geral, tem alguns pontos específicos que eu acho que são importantes, pelo menos para esclarecer um pouco mais o que é fundamental da gente conseguir adequar, seja em uma refeição ou ao longo de um dia inteiro, pensando num planejamento de uma dieta vegana. E aí o primeiro item que a gente precisa incluir é uma boa fonte de proteína. E aí pensando em fontes de proteína, os alimentos campeões que vão trazer um teor maior de proteína para o nosso prato são as leguminosas. Então feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, a soja, o tofu. A soja é um alimento bastante polêmico, então eu vou fazer um vídeo à parte só falando de soja depois. Mas enfim, ele faz parte desse grupo. E o amendoim, que pode ser incluído em lanches, inclusive, né, mas que também é uma leguminosa, não é uma castanha. Bom, e aí o segundo grupo, que pode ou não fazer parte de uma refeição, vai depender do contexto de toda a alimentação, é uma boa fonte de carboidrato. Então é claro que isso vai depender da quantidade de carboidrato que você consome ao longo do dia, e se em algum momento precisa ter mais ou menos. Mas enfim, pensando em boas fontes de carboidrato, a gente sempre pode incluir cereais integrais, como o arroz, ou o milho, por exemplo, ou os pseudo-cereais, como a quinoa ou o amaranto, que tem até um teor um pouco maior de proteína, que são bem interessantes, e os tubérculos, batata, mandioca, inhame, batata doce, enfim. Então são alimentos sempre mais na forma mais íntegra, então evitar carboidratos refinados, como macarrão, pão branco, esse tipo de coisa. Então até aí a gente tem basicamente a leguminosa e um cereal, por exemplo, compondo o prato. E aí o terceiro item que eu acho importante a gente se preocupar é em ter uma boa fonte de ferro na alimentação. Então, pensando em boas fontes, a gente tem principalmente leguminosas, como o feijão, que é uma excelente fonte de ferro, e os vegetais verdes escuros de uma forma geral. E aí lembrando que o ferro que a gente encontra nos alimentos de origem vegetal, a absorção dele melhora muito quando a gente acrescenta vitamina C. Então incluir uma fonte de vitamina C em uma refeição também ajuda bastante, vai melhorar muito essa absorção de ferro. E aí vitamina C poderia ser uma fruta cítrica, por exemplo, uma laranja, ou utilizar limão, que também tem uma quantidade razoável de vitamina C, tangerina, acerola, goiaba, frutas vermelhas. Pimentão é uma excelente fonte de vitamina C, brócolis. Então, enfim, conseguir incluir alguma fonte de vitamina C na refeição é importante. Pode ser logo antes, pode ser logo depois ou durante a refeição. Não pode ser longe da refeição. Por exemplo, comer feijão no almoço e comer uma laranja no lanche. Aí já não adianta tanto, porque precisa estar junto no intestino, no momento ali que vai ser feita a absorção dos nutrientes. Outro ponto que eu acho importante, que é bastante polêmico e as pessoas se preocupam, é com boas fontes de cálcio. E sim, é perfeitamente possível adequar cálcio em uma dieta vegana, mas a gente precisa sim tentar incluir mais fontes. E aí, de novo, entram os vegetais verdes escuros como uma excelente fonte de cálcio, então além de ferro, eles possuem também bastante cálcio e possuem bastante zinco também. Então, por isso que eu considero que acaba sendo uma classe que precisa estar presente pelo menos uma vez por dia, que são esses vegetais verdes escuros, que seriam tipo a couve, brócolis, rúcula, espinafre, agrião, folha de mostarda, todo esse grupo de vegetais. E aí, pensando em cálcio, fora os vegetais verdes escuros, uma outra fonte muito boa de cálcio é o gergelim. Então, eu gosto bastante de incluir gergelim ou um tahine, por exemplo, que é a pastinha de gergelim, incluir na salada, por exemplo, isso facilita bastante e aumenta bastante o teor de cálcio da refeição. E aí, fora isso, sempre incluir fontes de zinco. Como eu falei, os vegetais verdes escuros têm bastante zinco, e semente de abóbora e girassol especificamente são fontes muito boas. Então, sempre que possível, ou incluir, ou fazer, por exemplo, um mix de sementes, colocar gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, chia, linhaça, que tem bastante ômega 3, e tentar incluir isso nas preparações salgadas, numa salada, ou colocar, por exemplo, num arroz integral e fazer um arroz com grãos, alguma coisa do tipo. E aí, novamente, a chia e linhaça, como eu falei, são fontes de ômega 3, são as principais fontes. Nozes também têm um teor razoável e poderia ser utilizado o óleo de linhaça, que é uma excelente fonte de ômega 3.
Como eu falei, tem um vídeo só explicando sobre o ômega 3 e o quanto a gente precisa consumir. Então esse já é outro item que precisa fazer parte. Bom, então só voltando aqui. A gente precisa, como eu falei, uma boa fonte de proteína, que são as leguminosas, algum carboidrato, que seriam cereais ou tubérculos. E se a gente pensar no resto, em todos os nutrientes que eu falei, que seriam o cálcio, o zinco, o ferro e a vitamina C, para melhorar a absorção do ferro e o ômega 3, a gente precisaria incluir vegetais coloridos, porque eles fornecem todos esses nutrientes, principalmente os vegetais verdes escuros, que têm uma concentração maior, e tentar incluir sementes e castanhas, porque isso vai aumentar também o teor principalmente de zinco, do cálcio e de ômega 3, pensando na chia e na linhaça, por exemplo. Então, pode até dar um desespero, parece que é muita coisa que a gente precisa adequar, mas como eu falei no começo, isso não precisa estar presente em todas as refeições, não precisa planejar cada refeição dessa forma, mas pensar que no contexto de uma alimentação saudável, esses alimentos precisam estar presentes. Então esse é só um guia prático assim de como montar um prato, mas não precisa necessariamente ter isso em todas as refeições. Então seria isso, muito simples. Aqui é um exemplo de um feijão com uma quinoa. Eu gosto normalmente de colocar um teor um pouco maior de leguminosa para facilitar a parte de adequar proteína, mas isso vai depender da necessidade. Sempre metade ou mais do prato de vegetais, crus ou cozidos, depende também dos vegetais. E aí, por exemplo, incluir um gergelim na salada, um óleo de linhaça para temperar e de sobremesa uma laranja. Então, nada de impossível, você pode brincar dentro dessas possibilidades, sempre tentando variar ao máximo ao longo do dia, ao longo da semana, mas tendo isso como base já facilita bastante e acho que já é um norte para conseguir equilibrar melhor uma refeição vegetariana. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas e mostrar que montar uma refeição vegetariana não é nem um bicho de 7 cabeças. Mas se tiver ficado alguma dúvida, algum questionamento, pode escrever para mim nos comentários. E a gente se encontra aqui nos próximos vídeos. Beijo, tchau, tchau!